fazendo esse vídeo aqui, primeiro para dizer sobre o canal, né? Que eu comecei fazendo, a ideia era falar sobre a imigração do Canadá. Eu estava bem focado nisso naquela época. E acho que foi uns 2 anos atrás, aí deu uma virada, né? Acabei desistindo, o Canadá mudou muito o quesito de imigração, ficou bem mais difícil do que naquela época. Eu e minha família, a gente queria sair de São Paulo, acabei trabalho com hotelaria, né? Então acabei recebendo uma proposta para vir para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e tô aqui. Então do Canadá para cá, uma grande diferença, mas esse vídeo eu queria falar, na verdade, sobre a viagem que eu fiz. Eu vim de carro de São Paulo até aqui, e eu vim com 2 gatas minhas, né, no carro. E eu vou fazer, a ideia seria fazer 2 vídeos separados, um sobre a viagem e um sobre essa experiência de ter trazido as gatas, porque eu sei que tem muita gente que quer fazer uma viagem longa dessa, ou até precisa, né? Como eu vim de mudança, eu não tinha uma escolha de deixar elas lá, então eu tive que trazê-las. Eu tenho 2 filhas pequenas, então se viesse de avião também não poderia trazer. Então para economizar, acabei vindo de carro e trazendo as 2. Eu queria falar um pouco da viagem primeiro, né? Esse aqui é a praia que eu tô, chama Praia do Marceneiro. Estou ficando aqui próximo também, na pousada, e procurando uma casa por aqui. Depois eu vou fazer muito sobre o dia a dia aqui, como é a vida por aqui, mostrar as praias, o lugar, como é viver aqui. Mas esse vídeo eu queria falar sobre a viagem em si, né? Uma viagem de 2.500 km, bem longa. Eu queria ter feito vídeos da viagem, mas estando sozinho, eu viajei sozinho com as 2. A família vai vir só o mês que vem de avião, mas quando eu tiver tudo aqui já ajeitado. Então, foi uma viagem muito cansativa por ser sozinho. Então acabei não conseguindo gravar, não estava nem com ânimo e energia para gravar, para ser sincero. Então eu sei que muita gente tem curiosidade de ver, mas eu tenho bastante coisa na cabeça sobre essa viagem. Então, primeiramente, eu fui de São Paulo até Montes Claros direto, por volta de 12 horas dirigindo. Eu saí de São Paulo por volta das 4 da manhã, na madrugada de uma segunda para terça. E, bom, eu quis adiantar essa primeira perna porque era o primeiro dia de viagem, então eu achei que poderia estar mais descansado, seria melhor adiantar. A minha ideia era ir sem pressa, né? Claro, a ideia é essa, então eu tinha tempo para chegar. Eu começaria a trabalhar só na segunda-feira e eu saí na segunda para terça de madrugada, então eu teria tipo 6 dias para chegar, né? Então eu estava bem tranquilo, sem pressa. Mas como eu estava com as gatas, era uma viagem um pouco mais tensa. Eu nunca tinha feito uma viagem com elas, nem perto. Então imagina uma viagem agora de longa dessa, né? Não sei como é que tá o vento pro áudio, eu vou dar uma virada para cá. Vou aproveitar e mostrar um pouco da orla aqui para vocês. Aqui na orla do Marceneiro tem umas casas muito bonitas, umas mansões. Inclusive tem uma casa da Glória Pires aqui com mais de 10 quartos. E ali naquela sombrinha ali, naquela tendinha, é onde fica o hotel que eu trabalho. Vou voltar agora e entrar desse lado pro vento não influenciar tanto. Então eu fui para Montes Claros. Cara, achei a estrada tranquilíssima de São Paulo a Montes Claros. Muito boa, sem problema nenhum. Então foram 12 horas, mas 12 horas de estrada boa, duplicada, né? Então bem tranquila. Ia começar a ficar ruim depois, né? Segundo dia, então eu cheguei lá em Montes Claros por volta de 4 ou 5 da tarde. Eu fiz aproximadamente 3 paradas. Minhas gatas, eu sentia que nas paradas elas ficavam mais estressadas, então eu tinha lido que era bom fazer várias paradas. Só que eu percebi que elas estavam ficando mais estressadas, não estava sendo bom para elas. Então eu acabei pensando que eu vou esticar. Então eu fiz só 3 paradas, eu parava só para abastecer mesmo. E a minha estratégia era sempre que chegava no meio do tanque, eu já parava e enchia. Então eu fiz isso a viagem inteira. Gastava por volta de 180 a 210 cada metade de tanque. Meu carro é uma Tucson 2.0 2012. Ela é blindada, então é um pouco mais pesado. Não é flex, só gasolina. E eu procurei colocar aditivada só, né? A gasolina aditivada. Ela é uma gasolina que rende mais. Então eu percebi isso também, que teve alguns postos que eu coloquei aditivada que renderam mais que outros. Então provavelmente uma gasolina de mais qualidade que outra, né? E enfim, Montes Claros, acabei dormindo num hotel que chama Olá, com 2 L's. Achei muito gostoso o hotel. Tem elevador, tudo, é bem... Café da manhã incluso, café super gostoso. E eu paguei acho que R$179. Eles cobravam uma taxa pet de R$30 por pet, né? Então ficou por volta de 230. A minha ideia era sair de novo 4 da manhã de Montes Claros.
café começava às 6 da manhã, então na minha cabeça eu ia perder. Mas foi um dia muito cansativo, foi o primeiro dia de viagem, eu cheguei bem cansado. Não consegui acordar às 4, acabei saindo por volta de 7, né? Porque eu tomei o café da manhã às 6, me arrumei, bastante coisa para colocar, tinha que colocar as gatas nas caixas, e aí nessa hora elas sempre se escondiam, então era sempre difícil pegar elas e colocar na caixa, e era estressante para elas essa hora, né? Aí, como eu saí mais tarde, eu acabei decidindo fazer menos tempo de viagem nesse segundo dia. Fiz por volta de 9 a 10 horas de Montes Claros a Jequié, na Bahia. Desde que a gente saiu, a espoleta começava a miar, a Glória daí começava a miar também. Depois de um tempo paravam, né? Aí dava 1 hora, a espoleta começava de novo. Ela ficava batendo na portinha, né, da caixa de transporte. Então foi um pouco estressante por causa disso. E toda vez que eu fazia as minhas paradas e abria a porta, a espoleta saía e a Glória não. Eu sempre comprei alguns aquela sachêzinho líquido, né, chama choru, alguma coisa assim. Justamente pensando na hidratação delas, sabendo que elas não iam beber água no caminho e que aquilo hidrataria elas. Então toda parada que eu dava eu tentava dar um desse para elas. No começo as duas comiam, mas depois a espoleta não aceitou mais e só a Glória comia. Mas quando eu fazia as paradas, que foram 2 paradas antes de chegar em Alagoas, a Glória tomava água, se alimentava bem. Não, a espoleta tomava água, se alimentava bem, e a Glória não muito. Então eu fiquei mais tranquilo, porque a espoleta conseguiria segurar a viagem, porque ela se cuidava quando a gente parava em hotel, né, em Airbnb. E a Glória, todas as minhas paradas, ela comia o choru. Então ela estava se hidratando durante a viagem tranquilamente, sem sair da caixa. Ela não miava. E enfim. Então a primeira parte da viagem até Montes Claros foi isso. Elas choravam, miavam a cada 1 hora da viagem. Miava. E eu ia falando com elas. E acabei não gravando vídeo por causa disso também. Eu tentei gravar uma parte e toda vez que elas ouviam minha voz, elas começavam a miar também. Eu falei, bom, melhor não fazer, porque senão elas podem ficar mais estressadas ainda, né? Então aí fizemos a primeira parada. A primeira coisa que elas fazem quando a gente entra no lugar é entrar embaixo da cama e ficam lá até saberem que o ambiente é seguro, né? Então é isso que elas faziam em todas as paradas. Mas pelo menos elas se alimentavam. Isso eu via que elas se alimentavam, mas não bebiam muita água, nenhuma das duas, né? Segundo dia, saindo de Montes Claros para Bahia, eu percebi que a espoleta ficava muito estressada na caixa. Resolvi tirar ela da caixa. Então, a partir do segundo dia, soltava ela da caixa, ela ficava deitadinha atrás do banco do motorista, ali naquele espaço que tem das pernas ali do passageiro atrás, né? E aí depois disso ela nunca mais miou assim, nunca mais ficou reclamando. Eu lembro que quando eu passava por alguns buracos, trepidações, ela reclamava. Aí eu botava a mão nela, fazia carinho, eu conseguia alcançar ela, né? Então isso ajudou bastante também. Acho que acabou sendo uma boa estratégia deixar ela lá, a viagem ficou mais tranquila, menos estressante e tensa pra mim também. Não ter que ficar ouvindo os choros e miados delas, né? Então a partir daí, eu percebi que as paradas não estavam fazendo bem pra elas, as paradas que todo mundo falava que tinha que fazer. E eu falei, cara, agora eu vou começar a esticar o máximo que eu puder pra essa viagem acabar. E assim, tentar de uma vez o sofrimento, porque cada vez que chegava num lugar diferente, elas ficavam estressadas porque não conheciam o ambiente. E na hora de sair do lugar também, elas estavam sempre escondidas. Então era super difícil de pegar elas embaixo da cama para pôr nas caixas e ir embora. Então quando eu cheguei em Jequié, na Bahia, no segundo dia, eu falei, olha, acho que amanhã eu vou até Alagoas direto, porque tanto para mim quanto para elas vai ser melhor ficar num lugar pelo menos 3 dias, assim, elas vão se acostumar. E foi isso que aconteceu. Então assim, no final, foi uma viagem tranquila. Eu entendi qual que era o esquema delas, né, de hidratação e de como elas gostavam de viajar, confortáveis, tanto a espoleta quanto a Glória. E chegamos super bem aqui em Milagres. Ainda estou numa pousada, porque ainda aqui é muito difícil de arrumar casa para alugar. Mas é isso. Se tiver alguma dúvida também sobre isso, me avisem. Mas não deixem de fazer mudança ou viagens porque vocês ouvem ou leem na internet que o gato pode até morrer. Foi super tranquilo. Eu estava tenso de tanta coisa que eu li, mas foi super tranquilo.
Podem mandar perguntas o que quiserem que eu respondo, tá bom? Um abraço.